em casa. Eu era aluno da escola, recebi essa incumbência. E graças a Deus, né, irmão Prado? E a partir dali, eu acredito que foi um pontapé inicial para esse ministério meu da educação. Eu não consegui sair mais, né? Daí eu fui fazer tarde e outros cursos, bem, não vou falar mais, né? Então vou ficar dando só de mim aqui. E Deus tem me abençoado até aqui. Então, muito bem. Falado dessa parte aí do professor, vamos falar do nosso trimestre, então. A Igreja de Cristo, o Império do Mal. Então, nós estamos numa guerrinha aqui, né? Uma guerra espiritual, ao qual alguns ainda não entenderam, né? Quem é a Igreja de Cristo? Somos nós. E o Império do Mal é todo o mundo com suas artimanhas que se levantam contra nós. Tem uma guerra aí. O inimigo é invisível. Né? Nós temos 3 inimigos. 2 são visíveis. E um é invisível. Né? Esses 3 inimigos, um é o mundo. E tudo aquilo que ele se apresenta, vou dizer, contra nós. Né? E aí somos nós, igreja. O mundo. Temos o diabo, né? Nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as potestades, contra o inimigo, Satanás. Esse é o segundo inimigo. Tem um terceiro inimigo. Quem sabe qual é? Nós. Tem um inimigo, esse você dorme com ele toda noite. Não, não é a tua esposa, que não tem irmãos, né? Mas tem solteiros. Não, não é a tua esposa. É você mesmo. Glória a Deus. Nós temos um inimigo que somos nós. Naquela velha luta que Paulo fala, da luta contra a carne e o espírito. É isso mesmo. Né? Então vamos lá, dito isso, então vamos, irmão, já fez as leituras aqui, né, irmão? Vai. Então na lição 10, que estamos atrasados, né? Agora estou atrasado junto com vocês. A renovação cotidiana do homem interior. Confere? Então já fez o texto, já leu o textual, irmão? Então ele fala assim, ó, ele vai falar aqui do homem exterior e interior. O homem exterior é esse que vocês estão vendo aí. Quando você vai lá no espelho e você vê um camarada lá, é você mesmo. O homem exterior é esse aí. E tem o interior que você não vê, ninguém vê. É o espírito. Tá? Esse homem interior é o espírito. É o que nós somos. Verdade prática. Como que se salva? Eu faço leitura dinâmica, né? Como que se salva? Com a ajuda do Espírito Santo. Essa é a verdade prática, que é o que nós temos que sair daqui hoje sabendo. Verdade prática. Com a ajuda do Espírito Santo, o salvo experimenta renovação interior, no meio das lutas. Glória a Deus. Então, só para você saber, como é que é esse negócio aí? Não, aceitei Jesus, amém? É isso aí. Só que antes de você aceitar Jesus, você aceitou o Espírito Santo. Você não sabia disso, claro que alguns sabem aqui, mas você não sabia, agora você está sabendo. Porque ninguém vai a Jesus se não for pelo Espírito Santo. E como é que vai a Deus o Pai? Por Jesus. E aí o que faz? O Espírito Santo, que não é egoísta, leva-nos até Jesus. E Jesus, que também não é egoísta, nos leva ao Pai. E aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, vem habitar dentro de nós. Dentro, né? Tudo completo. Aí a pregação, a Bíblia é completa. Verdade prática. Já leram também a verdade bíblica, né? Esse irmão mais. Então vamos já para o comentário na introdução. De vez em quando eu vou pedir para alguém me ajudar aí. Glória a Deus. Hoje nós estamos na 10ª lição. Se são 10, já passaram 9. Se passaram 9 hoje a 1/10, ou melhor, a 10ª, quer dizer que faltam 3. 3 lições. E você já pode procurar o coordenador para vocês adquirirem, aqueles que quiserem, a revista do próximo trimestre. Tá? Que será sobre missões até os confins da terra. Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então já vão procurando o seu coordenador, encomendando a sua revista. Para quem quiser estudar mais de perto durante a semana, e quando chegar aqui, fazer a pergunta para o professor. Eu não devia dizer isso, né? Mas agora eu já disse. Né? Porque daí vai pesar sobre mim, né? Eu e os professores, né, irmão Prato?
Daí, porque se você estuda a lição durante a semana, se você procura estudar, procura crescer, faz leitura, lê a Bíblia, aqui tem a leitura diária, irmão, quando chegar aqui tu vai ajudar o professor, tu só vai levantar a mão assim quando, puxa, isso aqui eu li e não entendi, daí, opa, irmão, isso aqui que o irmão falou aí, puxa, pode me explicar, entender? É para ser esta a sistemática, né? Comentário, então. Introdução. Lutas, né? Adversidades. Externas. Por fora, né? É uma realidade, lá de Romanos. Então, por meio do Espírito Santo, né? Os salvos, nós experimentamos uma renovação aí no interior. Opa, já é o homem interior. Mas não só isso, né? Na nossa existência, o corpo mortal vai ser sujeito a várias problemáticas aí na vida. E nessa lição nós vamos ver isso. O sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios de tudo que se apresenta aí externamente para esmagar a nossa vida espiritual. E a finalidade qual é? Mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. É para ser. É para ser. Porque quando nós nos entregamos a Deus, Deus sempre faz a parte dele. E quando nós aceitamos Jesus, já estamos atrasados. Não importa se você aceitou com 15 anos ou 12 anos. Amém? Beleza, começou legal. Mas temos que aceitar lá com 50 anos, outros com 60 anos. Mas Jesus continua lá de braços abertos, né? Aí a pessoa sofre tudo, passa um monte de tristeza, dificuldade, problemática, sofrimento. E deixa Deus por último, né? Era para ser o primeiro. Deixa Deus por último para resolver os seus problemas. Que às vezes nós mesmos nos metemos, né? Jesus está lá esperando, né? E aí a pessoa, puxa, é mesmo? Aí sabe quando cai a ficha, né? Nós somos cercados por Deus, através do Espírito Santo, a Trindade, nós somos cercados. Então Deus usa de várias maneiras para nos atrair a Ele. E nós, não, sou muito novo. Não, isso aí é para os outros. Não, nunca, capaz. E vamos dando um monte de desculpa. E Deus vai nos cercando. Aí você ouve a pregação num casamento, você vai lá do teu parente, mas tu não é crente. Mas foi lá no casamento do teu parente, que foi na igreja. Aí tu vai num velório, e lá o pastor pregou uma mensagem, mas tu foi por causa de alguém que morreu, né? Tu não queria ouvir aquilo, ouviu. Aí você está lá na tua casa, de tarde, os clientes vão lá fazer um culto ao ar livre, e bota aquele som tremendo, né? E tu quer dormir, e aquele somzão, e aí vem a palavra, o pregador, e Jesus sabe, te arrepende, e tu está lá, não quer ouvir, mas ouviu. Aí você está doente lá no hospital, e aí chega lá um dos irmãos aqui, vai lá, leva um folheto e prega a palavra, e lê um versículo, e faz uma oração, tu nem queria, mas por educação, é mesmo, ora aí por mim. Não interessa, tu é cercado, até que um dia, puxa vida, tu vem num culto daqueles, pentecostal, pega fogo, o pregador e tal, e aí cai, aí faz tudo sentido, aí você, puxa, como é que eu não aceitei Jesus? Você está com 50 anos de idade, puxa, como é que eu não aceitei Jesus? Ainda aí vai lá, se atira, se ajoelha, se dobra, se arrasta, amém, aceitou Jesus. Aí daí vai lá dar um abraço em Jesus, né? Jesus lá te recebe. Daí, amém, aí, bem-vindo. Pô, quanto demorou, hein? Eu estava te esperando em quanto tempo? Não morreu ainda. Quanto tempo? Estou te esperando, hein? Até que enfim, caiu a ficha. Vão entender? Isso nós somos cercados. Depois continua, né? Agora começou. Tem 50 anos de idade, é recém um bebê espiritual. Ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Porque então, a pessoa aceitou o Espírito Santo sem saber. O Espírito Santo levou Jesus levou para Deus e vem a Trindade habitar dentro de nós. Benção, né? E aí você é mais do que feliz, mais do que vencedor, mais do que abençoado e vai ser renovado. Né? Renovação cotidiana. O que é cotidiana? É o dia a dia. É todos os dias. De quem? Do Espírito. Mas que Espírito? Você. Você como Espírito. Bora lá. Temos uma palavra-chave aqui, renovação. O que é renovação? Que o título traz assim, ó, a renovação
cotidiana do homem interior. Quem pode me dizer, fale aí, quero ouvir vocês. O que é renovação? Vamos lá. Renovação irmão, renovação é a gente buscar todo dia a ajuda de Deus para o próximo dia, para a batalha, vamos supor. Se renovar, se revestir, se fortalecer, buscar a presença de Deus, orar, jejuar. Sem renovação é impossível a gente vencer as batalhas das trevas lá fora, porque a gente tem que se renovar com a ajuda de Deus. Para mim isso é a base principal. Amém. Alguém pode mais me falar sobre renovação? A renovação o experimentamos quando o Senhor vem sobre nós e vai nos avivando a fé. Aquele conceito que o profeta Abacuque, quando ele fez a sua oração, ele disse: aviva-nos, Senhor. Amém. Glória a Deus. E de várias maneiras, porque não vamos longe. Quando encontramos com o Senhor, no dia que ouvimos a mensagem da palavra do Senhor, o Senhor, de certa forma, o Espírito Santo veio nos convencer. Pode até alguém não ter se convertido na primeira mensagem, mas porque ele não deu o lugar ao... Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, concluindo essa parte da renovação, vamos no conteúdo, né, na base da renovação. Renovação é renovo. Renovo é ser novo de novo. Não, é isso mesmo, sem redundância. Porque senão seria inovação. Não é inovação, é renovação. Certo. O que é isso? É ser novo de novo. Não é redundância aqui, viu? Não é. Novo de novo. Como assim? É todos os dias. É o título da lição. A renovação cotidiana do homem interior. Então, todos os dias, nós temos que nos renovar. O irmão falou ali, sim, ajuda do Espírito Santo para buscar e receber aquela bênção, ser avivado. E aí, terminou? Não, amanhã de novo. Todo dia. É todos os dias. Glória a Deus. Por isso que tem alguns fracassados. É a mesma coisa, né? Que, por exemplo, o pessoal recebe batismo com o Espírito Santo, depois nunca mais fala em língua. Relaxa. Mas um dia, de um culto ser de fogo, de poder, ele é renovado. Renovado. É isso aí. Então a gente deve buscar isso aí. Sempre que possível. De preferência na lição, não vou contra a lição. Todos os dias. Não pode assim na segunda-feira aquele fogo pentecostal e as pessoas rolando no banco, todo mundo falando em língua e o pregador nem consegue pregar, que benção, né? E na segunda-feira, cadê tudo isso? E na terça? Tem que chegar no domingo, tem que ter campanha toda semana, então, né, irmão Cleber? Não tem. A campanha é contigo mesmo. Eu conheço algum irmão, não vou falar nome, não me pergunte. Tinha um irmão que ele incomodava o culto. Não era eu. Ele incomodava o culto. Não tinha culto ruim para ele, irmão. Ele chegava, se ajoelhava e o culto, né? Às vezes até ia contra não vou dizer ética, né? Mas a liturgia do culto, obrigado. Era isso aí a palavra. Que é nada. Então vamos estão lá tocando o culto, tá tudo certo. Mas ele estava fazendo o cultinho dele particular, e o povo já estava se renovando, e falando com Deus, e o povo já estava falando em língua, daqui a pouco, de repente até os outros já se contaminavam, no bom sentido. Vão entender? É isso, irmão, não tem culto. Desculpa, não tem culto ruim. Não tem. Mas que culto? Aí vem alguém e fala, mas que culto frio. Não tem culto frio, mas é você. Quando o culto está ruim, somos nós que estamos oferecendo um culto ruim a Deus. Pronto, é isso aí. Está gelado o culto. Culpa é nossa. Porque o culto não é para o pregador, não é para o encarregado, não é para o coral, não é para o visitante, o culto é para Deus. É verdade. Né? A pregação é para nós. Até porque ninguém prega para Deus, né? Nós é que precisamos. Primeiro tópico, o sofrimento exterior. O segundo tópico será a renovação interior. E o terceiro tópico,
os desafios de hoje. Glória a Deus. Daqui a pouco, vou pedir, eu tenho um horário aí, né? Já vou ir mais rápido. Tá, beleza. Eu tenho um horário, então vou tentar fazer de vez em quando fazer uma leitura rápida aqui, mas como eu falei lá no começo, não se acanhe, participe, vamos debater dentro do assunto, não faça pergunta fora do assunto, por favor. Se quiserem, façam depois, quando terminar aqui, me procura por irmão Kleber, por irmão Mike, procura os obreiros, para outros assuntos. Ou agora o assunto é aqui, tá? A experiência de Paulo. Então nessa primeira parte aqui, irmãos, como eu tenho já notado nas revistas, irmão Kleber, irmão Valdemar Prats, vocês já deviam estar sabendo. Porque normalmente eu vejo que é um histórico, é uma apresentação do assunto principal que virá ali no segundo tópico e terceiro. E é uma base, uma introdução para um apanhado para chegar no assunto principal. Então vamos lá. O sofrimento exterior. Porque o título fala assim, a renovação do homem interior. Mas se ele não já chegar assim rachando, daí ele fala, tá, mas interior e o exterior como é que é? Então vamos falar sobre isso agora. Como é que foi com Paulo, né? Então o apóstolo Paulo é um exemplo aí que sofreu diversas coisas, não perdeu a vida espiritual dele. E nas cartas deles falam das tribulações acima das forças dele, a ponto de ele quase, vamos dizer assim, perder a esperança da própria vida. Aí nós vemos lá as menções de apóstolos, nas prisões, açoite, apredejamento, perseguição, fadiga, sede, frio e nudez que ele passou. Às vezes alguém aqui não quer passar alguma coisa. Não que tenha que passar, eu não sou defensor do sofrimento. Eu não defendo isso. Mas como é que acontece, né? Eu já vou falar sobre isso. Então Paulo sintetiza os problemas da nossa fé, no nosso dia a dia, nas seguintes palavras. E também todos que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições. Então é bem simples. Puxa, se Jesus sofreu, que dirá nós, né? Jesus quem era? É o nosso exemplo, é o nosso líder, o nosso guia. E ele deixou exemplo, tá, de coisas que ele fez, que nós também poderíamos fazer e passar. Jesus sofreu, Paulo sofreu, a maioria dos profetas, né? O profeta ia lá para o rei e levava relhaço, ia lá para o calabouço. Só que o profeta estava certo. Então ele não calou a boca. Ele fez a vontade de Deus, por mais que ele sofresse. Daniel não foi para a cova dos leões? José, o sonhador, foi lá para o Egito e foi preso também lá, por causa daquela investida daquela, não é Jezabel, quero dizer, mas a esposa lá do Potifar. Não estão vendo a perseguição? Tá, agora mas vou explicar isso, já vou explicar. Padecerão perseguições. Só que tem uma coisa, como é que você está? Como é que está o teu nível de fé? Porque quanto mais tu se aproximar de Deus, mais Deus se aproxima de você. Então, resumindo essa parte, o tamanho da tua bênção é o tamanho da tua entrega. Quanto mais tu te entrega a Deus, mais Deus será favorável a nós. Agora sim, vou fazer tudo isso aí. Não é, espera. Fazer a vontade de Deus, não é a tua. Porque quando nós nos entregamos a Deus, já elimina o livre-arbítrio. O livre-arbítrio tu só pode usar até aceitar Jesus. Aceitou Jesus, não pode mais. Porque agora o livre-arbítrio é a vontade. Então não vale mais a tua vontade, vale a vontade de Deus. Então aquele versículo que diz, né? Achegai-vos a mim e chegarei a vós. Então vou dar um passo em direção a Deus. E Deus, o que ele faz? Dá um passo em direção a nós. E você vai indo. Vocês vão se encontrar uma hora dessa. Você e Deus vão se encontrar. Isso é pedagógico. Porque na verdade, quando você dá o primeiro passo, na verdade nem precisa, mas eu vou ter que forçar aqui. Quando você dá o primeiro passo, tu já chegou em Deus. Mas só que alguns, eu não quero dizer assim que é fraco na fé, né? Mas é o homem exterior que nos atrapalha.
Não, Deus não está errado, Deus nos criou o homem, o corpo, está certo o corpo. Mas como é que diz lá o versículo? Na verdade o espírito está, Pronto. mas a carne é? Fraco. E agora? Como é que fica isso? Que carne fraca é essa? Que nos faz pecar, e nos faz ofender a Deus, e nos faz brigar com todo mundo. Eu só estou virado, e tu falou uma coisa, tu já vai levar outra. Sabe? Então, faz a vontade de Deus. Então, eu falei lá do culto, né? O culto já começa lá em casa. Não, já tem... Eu sei que eu falo aqui, né? Pedagogicamente, em coisas que é difícil de fazer, mas não é impossível. Né? Se você diz assim, mas Jesus fez milagre, curou e fez um monte de coisa. Por dois motivos, para nos dar o exemplo e para mostrar a sua messianidade. Que ele era o Messias esperado e ele veio mesmo. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, que todo aquele que seguir a Jesus, acreditar nele, fazer as obras, será o quê? Fará as mesmas obras que ele fez. Você é crente de verdade, você está apto e capacitado, deverá estar, para fazer as mesmas obras que Jesus. Não parou o versículo. E maiores ainda. Então tudo que Jesus fez nós podemos fazer. Menos uma coisa. O que é? O que é que Jesus fez que nós não podemos fazer? Perdoar pecados. Se o Clésio me ofender, me fazer uma coisa, eu posso perdoar isso dele. Eu vou te perdoar. Mas todas as outras coisas que ele fez de errado, eu não posso. E as coisas que ele fez para mim, eu vou poder. Mas todas as outras que ele fez, não tem como. Não tem a ver com isso. Daí ele e Deus e a pessoa, e os outros envolvidos, entendeu? Então você pode fazer tudo que Jesus fez, menos perdoar pecado. Glória a Deus. Somos frágeis. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. O que padecemos então? Eu já vou ir aqui para o segundo subtópico, mas antes disso falar isso. Por que sofremos, né? Claro, Jesus, se ele deu o exemplo, deu exemplo de coisas boas, ser vitorioso e abençoado, depender de Deus, depender do Espírito Santo, mas Jesus também padeceu, né? Furaram suas mãos, seus pés, coroa de espinhos, sangrando, levou um monte de relhaço nas costas, no seu corpo, foi cuspido, seu lado cortado, foi ultrajado, os judeus, dentro do judaísmo, a religião, tentaram o máximo prejudicar ele. Então quer dizer o quê? Seguir a Deus. Jesus estava seguindo Deus. E padeceu tanta coisa. Será que nós não vamos passar alguma coisinha? Assim nós vamos passar alguma coisa? Mas o sofrimento ele é pedagógico. Pedagógico quando fala que nos traz ensinos. O sofrimento é para você aprender. Porque só fez coisa errada. Desculpa dizer assim, né? Não estou olhando para ninguém agora. Estou olhando para a parede ali. Esse armário aqui que é pecador. Aí o que acontece? Às vezes nós temos que levar um puxão de orelha de Deus. Né? Porque a gente está indo muito para um outro lado. A salvação é para cá. E eu quero ainda me aproveitar de algumas coisas aqui ainda. E Deus vai ficando para segundo lugar. Terceiro, quarto, quando vê, Deus já está em último lugar. Igual eu falei lá no exemplo, né? A pessoa com 50 anos que vai aceitar Jesus. Que não aceitou com 12 anos. Né? Ou antes. Né? Claro que é uma pergunta, né? Teria várias respostas. Mas era para ser isso, né? Então por que vem o sofrimento? É pedagógico, é para aprender. Tu está indo muito para esse lado. Então agora, tem pessoas que eu conheço, não estou inventando isso, e você vai saber, faz um pacto, uma aliança, um compromisso com Deus. Agora eu vou te seguir, vou andar corretamente, não vou mentir, não vou roubar, e agora eu sou crente. Nossa, me dá um emprego. Aí Deus dá um emprego. Ao emprego ele começa a ter dinheiro. Aí o dinheiro, quando vê, hoje eu não vou no culto, hoje eu vou lá no shopping, eu vou lá não sei o quê. Não estou dizendo que não vá nessas coisas, não estou dizendo que você não se divirta, não estou dizendo que agora tem que estar só na igreja, não estou dizendo isso. Mas daqui a pouco ele deixa Deus de lado. Mas Deus deu a bênção para ele. E ele não soube valorizar.
daqui a pouco já era Deus na vida e não quer mais saber, porque o mundo suplantou ele. Então nós somos frágeis e nós padecemos ataques do inimigo, principalmente no exterior, porque é o que nós vemos, né? O corpo vê, e o olho não cansa de ver. Nós nos alimentamos, beleza, tá certo, se alimente aí, mas tem uns que comem demais, a boca não cansa de comer. E aí você já sabe o resto que eu vou falar, que não vou falar. Então tem coisas que podemos fazer, mas não é tanto assim, né? O exemplo, nós vimos a experiência do Paulo, agora vamos ver o exemplo do apóstolo, é o segundo subtópico. Bastante sofrimento, ele não retrocedeu, nem negou a fé. Fazendo leitura dinâmica aqui. Suas provações forjaram a confiança em Deus lá no seu ministério. Reconheceu suas fraquezas, que são instrumentos do poder de Deus. Olha só, vou ler de novo. Ó. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder de Deus. É diferente do que nós pensamos, né? Você já cai num sofrimento, fica desempregado, fecha isso, deu uma briga, deu uma situação, estão me perseguindo. E Deus já começa a acusar Deus. Irmão, se tu está padecendo, sofrendo perseguição, porque tu brigou com o teu chefe, porque descobriram alguma coisa e estão desconfiando de ti, claro que eu não vou dizer, bem feito, tu fez isso, agora tu tá levando nos dedos. Claro que eu não vou dizer isso, embora eu já tenha dito, né? Não, estou falando de perseguição por causa de Jesus. Não é porque tu fez uma coisa errada. Se tu fez uma coisa errada e está sendo perseguido, é isso aí mesmo. O que tu queria? É isso aí. Mas falando de gente que não fez nada errado. Aí sim. Aí você estará honrando Deus, né? Então a vida aqui de Paulo estava a serviço de Deus, em favor dos escolhidos, não para a glória dele. E Paulo, sabendo da sua vocação, ele declara: por isso não desfalecemos. Ainda que o homem exterior, né? Sofra, padeça, passa um monte de coisa, já falaremos aqui. Contudo, o interior, o homem interior se renova. Aí vem o título da lição: de dia após dia se renova. Ainda que o exterior se corrompa. Então, nesse aspecto, o legado, né, o que o apóstolo deixou, é perseverança. O homem exterior vai ser consumido pelas tribulações. O salvo não desanima, nem recua. E Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então está aí o exemplo. Tá? Mas tem que se entregar a Deus. Não é fazer coisa. Eu tenho vontade de dizer, tem que fazer algumas coisas. Que até tem. Não, mas não pensa nisso aí. Porque quando você entende que deve fazer a vontade de Deus, é o que eu falo. Você vai começar a viver numa esfera de adoração. Presta atenção. Né? E aí, depois não tem mais nada. Vai arrumar um monte de inimigo. Porque às vezes todo mundo te conhece. E aí tu começa a fazer umas coisas diferentes. Porque agora tu não está mais na vontade da carne. Daquelas coisas que nós fazíamos lá errado. Não, agora eu estou fazendo a vontade de Deus. Pronto, aí ninguém vai te entender mais. Agora tem um homem de Deus. E agora você vai procurar fazer a vontade de Deus, não a tua. Então, aí você começa. É hino, é a leitura da Bíblia, é procurar não faltar no culto. Vamos procurar não faltar. Pô, tem um aniversário de 15 anos lá da minha filha, da minha sobrinha, sei lá de quem. Vai lá no aniversário. Depois o mundo vai me convidar mais para vir aqui ver que eu estou falando isso. Porque o 15 anos é uma vez só. Tem aviso encarregado, viu, meu cara? Né? Aviso encarregado. Que, eu estou indo lá porque, é uma vez só que se faz 15 anos. Se bem que mas não tem 15 anos na terça nem na quinta, né? Acho que sempre é sábado e domingo, né? Aí não quer vir nem na terça, nem na quinta, nem no sábado. É o crente aquele semanal, né? Só vem na semana, domingal, né? Domingueiro. Ah, mas então justificativa, está doente, claro, né? Estou trabalhando, sim. Ou um motivo justificável para não vir no culto. Mas não posso faltar no culto? Mas eu tenho, agora é o aniversário da minha esposa. Claro, leva lá na churrascaria, vai lá fazer um passeio. Ganha uns pontos lá com a bênção, né? Ganha uns pontos lá com ela. Vai lá. O encarregado vai entender.
Mas não deixa para vir só 4, só tem o ceieiro ainda, né, irmão Cláudio? Tem o ceieiro, só vem na ceia. Meu Deus. Mas qual é o tamanho da fé que está essa pessoa, né? Não, se ele está trabalhando, se ele está doente, se está tudo justificado, beleza, até o encarregado vai lá visitar ele lá, né? Puxa, mas o que está acontecendo? A gente está com um problema e não sabemos, né? E você aí dele malhar lá o irmão. Vai orar por ele, né? Então, ó, não estou entendendo? Então, eu não estou aqui sendo legalista. Dizer, ó, tem que fazer essas coisas agora. Não. Deus vai... Você vai entender. E Deus sabe. E o encarregado vai entender também. Vamos lá. Então ele deu um exemplo aqui, ó. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus deu o exemplo de padecimento e ele era homem de sofrimento. Ele sabe o que era sofrer. Paulo também. Está na Bíblia isso aí, né? Lá em Isaías fala de Jesus. E o terceiro subtópico, a esperança do crente. Na Bíblia, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus são assim representadas. Olha só, são vários. Esse texto aqui, olha. Como é que é o homem? Ó, atribulado, mas não angustiado. O que mais? Significa o quê? Que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Ele suporta e não explode em ira. E não cai em reclamação, murmuração contra Deus. O que mais que nós somos representados na aflição? Perplexo, mas não desanimado. Indica o quê? Que mesmo confuso, o crente não se desespera. Tem gente que já sai dando cabeçada. E já liga para o encarregado, não dá para aguentar mais, aí pode me desligar, ou não quero mais saber, e pronto. Pronto, uma confusão lá para o encarregado. Não fica desesperado. Que tamanho da fé então é essa pessoa? A pessoa não está vivendo num clima de adoração. A esperança dele está em onde? Está onde? No médico? Claro, está doente, vai no médico. Mas tem doença que o médico não cura. Brigou lá com o chefe, lá com o patrão. Pois é. Será que é justo? Está sendo perseguido por quê? Não fiz nada. Tá, então tá bom. Vai para Deus. Coloca nos pés de Jesus. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza o quê? Que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Perseguido. Mas a igreja está junto. Deus está contigo, na pessoa do Espírito Santo. Você sempre pode contar com ele. Abatido, mas não destruído. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Então o que o texto ensina? Que embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e sofrimento, Deus sempre vê um meio de nos dar um escape. E nosso Senhor obteve isso sobre a morte. E do mesmo modo temos esperança da vitória e da vida eterna. Está dando tudo errado aí? Dá uma olhadinha assim para a tua vida aí. Se está tudo bem, dá glória a Deus. Então está tudo bem, e tem as coisas se apresentando, parece que está vindo uma derrota aí na guerra. Mas Deus está contigo. Deus está conosco. A vitória final é lá, a vitória é lá no final. A salvação já tem 2 tempos. É o tempo presente. Vou falar dos 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. A salvação no passado não tinha. Olhe para você. Como era você antes sem Deus? Não tinha salvação. Então a salvação lá no passado não existia. A presente qual é? É aquela que você deve ter certeza, convicção que você está salvo. Está salvo. Mas pode vir a perdê-la. Porque na verdade a salvação ela é futura. Por quê? Porque a salvação pode ser perdida. Tá tudo bem aí, né? Tá tudo bem. É mesmo? Tem pessoas que perdem a salvação lá nos últimos dias da vida. Porque tem 50 anos de idade, ou 60 ou 70, e nos últimos dias da vida deu um problema lá, brigou com não sei quem, e abandonou Deus e negou Deus. Então viveu 50 anos de fé, para nos últimos momentos da vida negar Deus. Não foi salvo. Então a salvação ela é mais no futuro. Embora que no presente nós devemos viver com toda a convicção, certeza que estamos salvos. Você está salvo. E que não quero dizer isso que eu vou dizer, né? Embora que possa perder ali logo. Porque tem o outro lado também. 70 anos, vou forçar assim, um exemplo forte, né? A pessoa nunca quis saber de Deus, já está com 70 anos. E aí, de repente, caiu a ficha.
Mas ele não sabe que vai morrer daqui a 5 dias. Ninguém sabe, né? Daqui a 5 dias ele vai morrer, mas tem que falar e dá tempo de se batizar e aceita Jesus, entra no hall de membros e tal, deu tudo certo, foi salvo. Foi salvo. Então, mas ele teve 70 anos só de pecado. Meu Deus. Foi salvo lá, não quero dizer, não quero usar um outro jargão aqui, foi salvo assim lá no final do jogo, né? Eu falei igual. Entenderam? Entenderam? Então é isso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Verdade. Ninguém sabe. Aconteceu na Maria Regina. Tá lá esse cara para pregar. E aí os irmãos fizeram um evangelismo, detalhe. Aí foi um senhor. Até tá meio, ainda um pouquinho meio bêbado lá. Mas aí foi feito um convite lá e até Deus me levou para outro lado, para a salvação, para pregar para a família, e quando eu vi já estava indo para o outro lado. E o homem era desviado, rapaz. E esse foi lá na frente, aí o Marcelo orou por ele lá. Aí foi terça-feira, pediu a reconciliação dele. Foi religado. Sexta-feira, Partiu. Estão vendo? Então, tenha certeza, a convicção da salvação. É coisa impressionante. Ninguém sabe É. onde vai ser o último, vai ser aquela hora, né? De se encontrar com Deus mais de pertinho ali, né? Então, bem, o que nós vimos até aqui para encerrar essa parte do primeiro tópico? O apóstolo Paulo, ele sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. E nós devemos seguir o exemplo dele. Né? Jesus também. Jesus se manteve fiel ao Pai. Né? Na oração, né? Foi falado assim? Qual é o modelo da oração? Tudo que pedires ao Pai, em nome de Jesus, vai ser dado, vai acontecer, etc. Então Jesus também dependeu do Espírito Santo. A pessoa que mais dependeu do Espírito Santo aqui na terra foi o homem Jesus Cristo. Porque quando ele veio aqui, ele se despiu da sua divindade. Né? Ele veio aqui como um homem. Porque Deus, quando olhou para a terra, como é que veio o pecado? Através de um homem. E através de um homem também o pecado tinha que ser resolvido e a salvação tinha que vir através de um homem. E Jesus é Deus. E como é que ele ia vir aqui? Não poderia, não é que não poderia. Mas não ia cumprir esse dito do Pai. Se por um homem veio o pecado, também por um homem tem que sair o pecado. Aí Deus olha para a terra e não vê ninguém. Aí Jesus se apresenta. Mas como é que vai ser isso? Como é que um homem vem à terra? Nascido de uma mulher. Todo homem nasce de uma mulher. Jesus teve que nascer lá da Maria. Viu? Então ele é homem. Então o homem que mais dependeu do Espírito Santo foi Jesus. E isso nos dá o exemplo. Então você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Por mais difícil que esteja aí a luta, a dificuldade, o problema, a perseguição, está dando tudo errado. Opa, você tem a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque sim, o Espírito Santo, olha, nós somos um pó. Para não dizer menos, que daí desaparece. Aí desaparece. Um átomo, né? Nem dá para ver. Então, um grão de areia. Então, dependa do Espírito Santo. Então é isso. Segundo tópico, a renovação interior. Então, vindo isso aí, do que foi falado agora, vocês já sabiam, né? Claro, alguns não, né? Mas enfim, me permito falar assim. Experiência de Paulo, o exemplo dele e a esperança do crente. A esperança está em Jesus. A gente não fica desesperado. Nossa fé deve aumentar dia após dia, né? Então agora para a renovação interior. Fortalecimento diário. Agora vem a explicação. Agora chegamos na mensagem principal da revista, da lição de hoje. A renovação cotidiana. Então vamos lá. Fortalecimento diário. A Bíblia fala bem forte que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Ó, viu? Eu estava falando, né? Tu não vai para a guerra sozinho. E às vezes vai estar sozinho, mas não vai estar separado do Espírito Santo. Porque lá no teu trabalho, lá, às vezes é só você que é crente. Daí o obreiro, o irmão Kleber, não está lá. Os obreiros não estão lá, ninguém. É só tu que é crente. Tu não está sozinho. O Espírito Santo está com você. E tu tem que te apresentar lá como cristão mesmo. Não, mas não pega uma plaquinha assim,
escreva, né? Oh, eu sou crente. Ou escreva aqui. Não faça isso. Deixe eles descobrirem. Porque eles vão descobrir. A não ser que seja aquele crente 007, né, irmão Cléber? Ninguém sabe, é oculto, assim, escondido, ninguém sabe que ele é crente. Vamos lá aqui. Aí, manter-se firme na adversidade. Então, esse poder do Espírito Santo, que atua no homem interior, capacita o crente a perseverar e viver afastado do pecado. Tá vendo aí? Ó? É forte o negócio aqui. É continuar e se afastar do pecado. É continuar salvo, né? Continuar firme na fé. Então, apesar da nossa fraqueza, do sofrimento externo, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação. Olha bem as coisas aqui, ó. Como é que ocorre a hora que essas disciplinas aqui do Espírito Santo, ó. Esse renovo, como é que ocorre? Santificação pessoal. O que mais? Fidelidade a Deus e a tudo que é sagrado, né? Reverência, oração, jejum e temor a Deus. Será que eles falar mais alguma coisa? Tá bom, né? Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime. Devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito nos fortaleça dia a dia. Então, é o renovo diário. Vou começar pela manhã. Você ora a Deus? Né? Quando né? Você vai para o trabalho, quem está trabalhando, e quem não está trabalhando vai orar para conseguir um emprego, né? Para abrir a porta de emprego. E não vai ficar em casa esperando que o patrão vá lá e bata na porta dele. Aí, fulano, aí, tem um emprego lá de 10 mil reais e é para ti. Vamos lá, bota essa roupa aí. Quem já viu isso? Pelo menos vai nas firmas, nas fábricas, qual é o teu ofício? O que tu sabe fazer bem? E bota no currículo e entrega lá. E entrega nas mãos de Jesus. É o básico que eu estou pensando. Se tem outra maneira, fale aí. Vai atrás, deixa Deus te usar. Ora, busca a presença de Deus. Deus até pode te dar um sonho, então. Né? Que tem exemplos e testemunhos, né? Que Deus mostrava, dava um sonho para um homem para ir em tal lugar. Mas não sabia por quê. Daí um dia ele passando, ele se lembrou do sonho. Era aqui, foi lá, pronto, arrumou emprego. Mas estava orando para aquilo ali. Então, toma cuidado com o que tu está orando. Porque tu pode conseguir. E Deus sabe disso. Daí vem o tamanho da fé, né? O nível de fé que tu está. Porque o nível melhor, assim, mais alto, não precisa pedir nada. Deus já sabe e vai te dar. Olha só o nível, né? Um nível melhorzinho, assim, né? E que nível você está? Aí cada um se responda aí. Para si mesmo, né? Então, dia após dia, nós teremos aqui, servir a Cristo, ter esse compromisso. E permitir, olha só, permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça. Porque o Espírito Santo ele não é invasor. E não obriga ninguém. E a voz do Espírito Santo não é igual à minha. É uma voz suave. É uma voz que bate lá no fundo, assim. Tu vai entender quando for. E vai ver se, puxa, é de Deus. Puxa, Deus está confirmando. Pode chamar de consciência se quiser. Né? Ou lá um sonho, uma visão que Deus vai te dar. Ou pede para Deus mandar um profeta lá na tua casa. O dom de profecia hoje. E tu vai ouvir a voz de Deus. Tu vai se sentir bem, suave. Tu vai ver, puxa, é de Deus mesmo. E aí tu, opa, agora eu vou. Né? Se é que precisa isso, né? Na verdade, tem coisas que não precisa orar, não. Será que eu tenho que orar? Então eu vou orar se é que para mim orar. Ué? Não tem ministério de oração. Eu vou falar que não tem nenhuma irmã, né? Que a irmã ia ficar brava. Mas eu sou do ciclo de oração. Não, irmão, tá certo. Pode continuar isso. Não estou dizendo que está errado. Mas oração é para todos. Não é só fazer, não. Esse é o fortalecimento diário. Aqui, o eterno peso de glória. Ele declara o seguinte, Paulo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O muito é muito, né? Contraído ali. A dificuldade. Sabe por que isso que ocorre? Eu já falei, é pedagógico, para não chamar atenção. Está fazendo coisas erradas, Deus vai te chamar a atenção.
e para você ter experiência com Deus. Porque você venceu isso, beleza, amém? Daqui a pouco vai chegar um irmão, ou tu vai ouvir, ou vai chegar até ti, alguém passando pelo mesmo problema. Pronto, é tu, vai lá. Tu é o professor agora. Olha, isso aí eu passei, viu, meu irmão? Mas fala isso lá em particular, né? Porque tem lutas e lutas, né? Porque não tem culto de libertação e cura divina? Tem. Então, o que é a libertação? É se libertar de algo que nos impede de melhor servir a Deus. Depois vem a cura. Vem no processo. Porque Deus não vai curar uma pessoa para ele continuar pecando aí. Não existe isso. Deus não vai fazer isso. Deus ele não vai contra ele mesmo, contra os seus propósitos, contra a sua lei, contra a sua ética, contra a sua moral. Então, vamos fazer uma corrente aqui, em 7 dias e não sei o quê, e tal, para curar não sei quem. Às vezes vamos fazer tudo isso aí, muito mais, 7 dias de jejum, não sei o que mais, não vai ser curado. Ah, mas nossa fé está fraca, é? Não é isso. Não é para ele ser curado, Deus não quer curar ele. Porque se curar, já era, irmão. Irmão, é assim. Eu não defendo isso. Eu não defendo que tem que estar sofrendo, não é isso que porque tem que se consertar. Porque às vezes não tem nada de errado, assim. A gente tem que liberar um perdão, a gente tem que se entregar mais a Deus, a gente tem que. Tu olha assim e não vê nada, mas às vezes tem uma coisa errada lá, e Deus está vendo. Aí pode orar do jeito que quiser, que não vai dar certo. Porque é com ele o negócio. Claro que pode abrir a mente desculpa eu dizer assim, do infeliz, né? Está todo mundo orando por ele e ele não quer nada. Aí fica difícil. E às vezes, por que não vai curar? Às vezes não é nada disso. Mas Deus sabe o propósito. Que se é um irmão, falando no irmão, né? Se não é crente, é diferente. Mas se é um irmão, se Deus curar, já não é mais irmão. Se afastou. Né? Às vezes está com algum problema, né? Às vezes uma visão, às vezes uma situação, que ele não pode ir para o mundo, para o bailão, né? Ele gosta de um bailão. E aí não pode ir, porque às vezes tem algum problema, uma situação, né? Uma doença. Deus curou, opa, voltou para o bailão. Então Deus vai curar essa pessoa? Não vai. Minha fé está fraca agora. Não vai curar, não. Porque sabe que se curar, perdeu aquela bênção. Então o peso de glória, né? O contraste entre o sofrimento presente e o futuro. Paulo ensina que se comparado ao peso de glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira nesse sentido. Tá ruim, né? Podia ser pior. Né? Vocês estão com um teto aí, tem umas goteirinhas lá na casa de vocês, e as pessoas que perderam tudo lá na enchente, não pode nem receber uma cesta básica, porque vai guardar onde? Não tem casa mais. Meu Deus. Jesus. Tá, eu acho que tá ruim aí pra ti. Então, às vezes tem gente falando nesse sentido, assim, né? Material, mas no espiritual também. E amigos nossos que estão no meio lá do batuque lá, do espiritismo, preso lá, isso aí carece de uma libertação. Isso aí carece. Aí, às vezes tem que só dar uma ajudazinha assim, né? Para ele dar uma equilibrada, mas se ele ficar muito bom, ele volta lá o tambor dele lá. Meu Deus. Então, aí tem que ter estratégia. Eu sei que eu estou falando porque teve umas pessoas aí, uma vez que eu estava aqui, que aconteceu isso aí. Mas tudo bem, vamos lá. Nesse sentido, a adversidade serve como um instrumento encorajador do homem interior, impulsando ele a prosseguir e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar a tribulação. Estão vendo aí o processo pedagógico? Então, quando Deus permite alguma coisa, não é que Deus não gosta de mim, as pessoas, os coitadinhos, né? Vitimista. Não é assim que funciona. Deus não gosta de mim. Não é assim. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Jesus se entregou pela humanidade inteira. Jesus fez o sacrifício completo lá na cruz, porque não tinha como. Nenhum homem, não tinha ninguém que, de maneira perfeita, pudesse interceder perante Deus pela humanidade.
Então Jesus, o homem, veio. E agora está pronto. Agora nós ainda vai continuar o sofrimento, mas como um método, eu vou dizer isso, aprendizado. Para que ele cresça espiritualmente. Deus, quando permite a tribulação, ele nem coloca, né? Ele só permite. Lembra de Jó? Né? Que Satanás foi lá pedir para sarandar a vida lá do Jó. Então Jó estava no meio de uma lutinha lá e nem sabia. Mas ele foi fiel, né? Mas nós já sabemos a história de Jó, né? Nós somos melhor que os profetas. Sabe o melhor profeta do Antigo Testamento? Pode dizer qual que você acha que é melhor, se é Moisés, se é Elias, se é Daniel, qualquer outro aí. Nós somos melhor do que eles. Porque eles morreram, todos aí, os heróis da fé, morreram na esperança de ver o Messias. Eles não viram. Ninguém viu Jesus aqui, mas não precisa ver. Nós somos melhor, temos a Bíblia toda. A Bíblia deles era, no máximo, tinha o Antigo Testamento, e nem tinha, né? Conforme for, nem tinha. Nós temos a Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento. Conhecemos a história deles todos. E vendo a história de cada um, vai ver o quanto que eles sofreram, e padeceram, e lutaram, e venceram, mas morreram sem ver o cumprimento das profecias e das promessas, a respeito que já chegaram até nós. Jesus já fez tudo. E nós estamos aí, às vezes, ainda rastejando, né? Puxa, Deus não olha para mim. Sou coitadinho. Deus não me ajuda. Deus só ajuda o Clésio. Deus só ajuda o Alcimar. Deus só ajuda o Mike. Deus não... Não. Deus está trabalhando. Deus está... Então, Deus está trabalhando. Não estou dizendo que alguém está em pecado. Às vezes não é isso, né? Mas Deus está trabalhando a pessoa. Pode falar. E todos morreram, passaram por um sofrimento pela palavra de Deus, cumpriram a vontade de Deus, sofrendo. O apóstolo Paulo foi decapitado, perdeu a cabeça. Pedro foi decapitado de cabeça para baixo. João Batista pediram a cabeça, a rainha lá pediu a cabeça dele numa bandeja. Pra mim, eu acho que o pior ali, pra mim, foi o João Batista que pediram a cabeça dele numa bandeja ali. Todos sofreram por uma palavra. E aí a gente olha pra... Tá, mas peraí, eu tô sofrendo mais que João Batista? Peraí. Não, peraí, vamos refletir um pouco. Olha o que ele passou, tá? Olha que Paulo foi decapitado pelos romanos pela cabeça. Não, peraí, o que eles estão passando não é nem um tercinho que eu tô passando hoje. Então, e hoje a gente vê assim, eles morreram, mas eles cumpriram a parte deles pela palavra. Todos morreram. Então a gente tem que refletir assim e pegar eles como exemplo hoje. Tá ruim? Tá, mas eu vou continuar. E falar assim pro teu irmão, se eu morrer, tu continua. Se eu morrer, tu continua. Segue a palavra. Isso aí. Obrigado, irmão. Tem o profeta que foi encerrado ao meio. E aí? Quem que suportaria isso aí? Meu Deus. E vocês acham que está fácil, né? Assim, que eu não vou diminuir nem aumentar, mas não vou dizer isso, né? Mas o anticristo, depois que a igreja for arrebatada... Jesus, meu Deus. Se prepare. Quer dizer, não é essa outra igreja. Se prepare. Porque vai ser terrível. Quem ficar aí, não queira ficar. Meu Deus. Não queira saber quem é o anticristo, não queira saber essas coisas. Mas quem ficar aí vai saber. Aí vamos ver o que é perseguição. Estou sendo perseguido? Não está não. É uma momentânea, uma ligeira, uma leve tribulação. Que o que é sofrer mesmo, é só ver aqui, deixa eu me lembrar, aqui no Haiti, parece. Correu agora essa semana aqui, semana passada. No Haiti, né? Começaram a perseguir os cristãos lá, já estavam, né? Já eram perseguidos. E agora deu uma revolução lá, e começaram a perseguir os crentes. E eles, parece que eles já sabem assim que o povo cristão é pacífico, e eles vêm em nós, né? Vêm nos atribular, vêm nos perseguir, roubar nossas coisas. É tremendo, né? E quando começar uma grande tribulação, aí sim. Daí, né, vou jogar as coisas ruins para mim, né? Assim, puxa, fiquei na tribulação. Perdi o arrebatamento, né? Fiquei. Irmão, os que quiserem ser crente, então, agora, aí sim.
Tava ruim, né? Então agora vai ver o que é ruim. Meu Deus. Os crentes que ficaram, principalmente, vão entender daí. Puxa, perdi o arrebatamento. Pois é, então aí esses aí vão ser mortos em praça pública, vão ser arrastados pelas ruas e vão sofrer um monte de coisas aí. Porque o anticristo vai querer pegar essas pessoas para fazer e eles negarem a Cristo. Não quiseram negar aqui agora, né? Tá difícil, né? Mas não tá tanto, né? Eu estou dizendo assim, estou forçando, né? Tá ruim, tá difícil. Vai piorar. Eu não quero viver isso aí. Por isso que temos isso aqui, ó. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Tá ali, ó. A igreja de Cristo, eu tinha que botar um X aqui, ó. E contra, né? Contra o império do mal. Ou eles contra nós. Essa guerra espiritual. E aí nós temos, às vezes, alguém está brincando, não se prepara, deixa para lá. Isso aí é para o Clésio. Não, isso aí é para o Prates. Não, isso aí é para os obreiros. Pois é, vai nessa. Às vezes você está lá no teu trabalho, só tem tudo de crente. E alguém se levanta endemoniado lá. Meu Deus. Aí vai ligar para o Prates, vai ligar para o João Paulo, vai ligar para o irmão Kleber. Vem aqui, aí tu está lá em Canoas trabalhando. Daí o irmão vai ter que ir, aí os irmãos às vezes estão trabalhando. Não é tu lá, não é contigo. Não pode acontecer aquilo que eu falo às vezes, né? Se levanta, a igreja está cheia aqui. Aí se levanta um demoniado aqui, aquelas coisas, tudo, fica vazio, sai todo mundo de perto. Não, mas vai impõe a mão, desses sinais vão seguir os que crerem. Né? E porão a mão sobre os endemoniados, os libertarão. Mas vai chamar o encarregado. Mas que crente nós somos? Né? Então aí se vê o nível da fé e o tamanho aí da entrega do que as pessoas estão fazendo, estão vivendo ou não, né? Portanto, faz necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras confirmam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Então, essa parte aqui é o eterno peso de glória. Então, compara assim, se tu está sofrendo bastante, está sendo perseguido bastante, dá glória a Deus. Porque tu está sendo alvo do inimigo, porque tu está incomodando o inimigo, está incomodando o mundo. O mundo não gosta de nós. E quando você se destaca, quando é que você se destaca? Vou falar de novo, quando você começa a ler mais a Bíblia, começa mais a vir no culto, começa mais a fazer oração, começa mais a fazer jejum, começa mais a fazer propósito com Deus, começa a se afastar do mundo, começa você mesmo se libertar com a ajuda do Espírito Santo. Isso aí vai começar a ser uma luz aqui no mundo. E vai chamar a atenção das trevas. E aí eles os dardos inflamados do inimigo. Como é que está a fé? O escudo da fé, né? Aí o inimigo lança. Quem que o inimigo lança primeiro assim, tentando destruir o máximo? São esses aí. Você está se levantando, está sendo, agora eu entendi. Te prepara. Se prepara e vai ser testado. Não, vai ser testado. Para ser melhor ainda. Para ser melhor ainda. Moisés ficou 40 dias lá no monte. Na presença de Deus. Quando ele desceu, ninguém podia olhar para ele. Porque o rosto estava assim, uma chama viva, um brilho assim. Cadê essas pessoas hoje que... Né, vou dar para mim mesmo, né, vou olhar para vocês. Aurélio, cadê isso aí? Por que tu não está assim? Não. Vale para mim também. Por que nós não estamos? Né? Então a gente está se envolvendo em algumas coisas. E o mundo espiritual, e a preparação, e a entrega a Deus. Eu não preciso falar mais, né? A visão da eternidade, para o último subtópico. A visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado, chamado a atenção, é ensinado a não focar nas coisas que se veem. O olho não cansa de ver, né? A boca não cansa de falar coisas que não deve, né? Murmuração. Ou de se alimentar demais, né? Vamos lá. Mas nas que se não veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais, né? O tempo passa, né? E as que se não veem são eternas. Tu gosta desse corpo aí, né? Não precisa responder, tu gosta assim. Você dá banho nele, você usa as melhores roupas,
Você procura ir nos melhores lugares para passear, né? E outras coisas, né? Também. E aí o que acontece? As coisas que se veem. Nós estamos focalizando muito isso. Mas o mais importante é o que não se vê. Né? Lá é Hebreus 11:1, né? O versículo da fé, né? O que é a fé, né? Já diz lá. Então as pessoas estão focalizando só o material aí. Sendo que lá na criação, como é que Deus falou? O que tinha? Não tinha nada. Né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que tinha? Não existia nada. E pela palavra de Deus, faça-se luz, faça-se porção de terra, faça os animais e faça tudo que veio da natureza. Ou seja, do espiritual veio o material. Depois veio nós, o homem, né? Como é que vai terminar isso? Quase do mesmo jeito. Tudo que é material, aí tudo vai se desaparecer. Vai se queimar do fogo. Na criação da nova terra e do novo céu. Eu vou falar só isso, porque não vou entrar na escatologia, irmão João Paulo. Não vou entrar na escatologia. E aí, cadê aquele dinheiro da pessoa rica lá, né? Tem não sei quantos carros, tem coleção de carro, tem não sei quantas casas e outras coisas aí, né? Não é errado ter isso, irmão. Mas, e aí? O que está fazendo com essas coisas? Por que não divide um pouco, né? Quantas pessoas passando necessidade? Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, ó, essas coisas materiais, tudo vai desaparecer. E nós ficamos lá sendo aquele rompante, orgulhoso. Não vou ajudar ninguém, que se vire, que se rale. Não, eles que foram para lá, não mandei ir para lá. E a mão fechada, né? Eles estão cuidando, em vez de ajudar os outros. Entenderam, né? Então está aqui essa visão da eternidade, né? As coisas visíveis contrastam com as invisíveis, as temporárias com as eternas. E Paulo faz esse apelo aqui, esse é um exercício de fé bíblica, com uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Nesse caso, soma-se a renovação diário. O crente deve viver. Vamos para o céu. Porque aqui vai passar. Né? Não por acaso ele escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tremendo, né? Se é pensar, quer dizer que, opa, com o que eu estou me preocupando? Os desafios de hoje, para encerrar. Desafios de hoje, terceiro tópico, bem rápido. O primeiro, a cultura secularista. Em poucas palavras, é o espírito da Babilônia aqui. Espírito da Babilônia, espírito do mundo aí. É secular, nega a Deus, nega toda a Bíblia, nega tudo que vem de Deus. Mas Deus continua fazendo a obra dele. Ele está buscando um povo aí, para que ele quer renovar a igreja, quer renovar o povo, por mais que o inimigo se lance. Cultura secularista, não caia na armadilha do inimigo. Jesus, quando foi tentado depois, lá dos 40 dias lá no deserto, que ele ficou jejuando, o inimigo já veio dizendo para ele: vou te dar todo esse mundo aí. Olha só essa proposta. Se tu me adorar. Estou tentando traduzir assim, porque às vezes o mundo nos atrai em muitas coisas aí, que é contra Deus. Cultura secularista, tome cuidado. E o relativismo doutrinário. Isso aqui é tremendo. Mas em poucas palavras. No mundo aí, não existe mais a verdade absoluta. Tudo é relativo. É a relatividade. Isso aí não é mais assim, não é mais ou menos. Deus está muito longe. Essa verdade aí não é bem assim, já foi mudado. A Bíblia é um livro antigo. Por um povo que não existe mais. Sabe? Então, tudo é relativo. Isso aqui traz uma dificuldade, porque eles vêm minar a fé. É a desconstrução. Lembra das lições anteriores? A desconstrução da feminilidade, da masculinidade, a desconstrução dos princípios bíblicos. Eles querem fazer uma nova leitura da Bíblia, né? Hoje tem os desigrejados, eles querem fazer uma nova Bíblia aí. Como é que chama? Porque eu não quero falar lá dos... Aquele pessoal lá dos... Nós somos homofóbicos, né? LGBT. Do arco-íris, lá pela metade. Então, eles querem tirar esses versículos que atacam esse negócio deles, fazer uma nova Bíblia. Quando é que nova Bíblia? Em vez de
a receber a verdade que já está pronta, eles querem fazer uma nova Bíblia. Mas, né? Nós temos que lutar isso aí, junto. E para encerrar a batalha espiritual, como eu comecei. Irmão, nós estamos no meio de uma luta. Tá? A escritura de Satanás é o Deus deste século. E o que o mundo jaz no maligno. Sabia como Satanás ofereceu para Jesus o mundo? Ele não estava errado. Sabia? O mundo é dele, ele é o Deus deste século. No sentido que eu digo das coisas, claro, falando da Bíblia dos crentes, não é isso que eu estou falando. A Bíblia é de Deus, somos nós, a igreja é de Deus. Estou falando do sistema do mundo, é isso? O mundo, o sistema mundano é dele. Clécio. Falando essa questão, seria toda a situação do mundo mesmo, né? Literalmente mesmo, daria tudo aqui. Tudo é dele, o poder, a glória desse mundo pertence a ele. Sim. Às vezes a gente lê esse versículo e a gente pensa que é de uma forma subjetiva, que não fosse na prática mesmo, mas seria na prática mesmo, irmão, né? Se tu ver a maior parte do mundo aí, é sem Deus. A cultura. E não mentiu nessa parte aí, né? E o irmão, eu vi um negócio assim, e o mundo tá virado mesmo, e não é tá tão assim, o diabo tá tão louco aí. Tem vereador que quer aprovar casamento, homem casar com jumenta, ver se não pode isso aí. Vê como é que tá o mundo. Já é um absurdo. Para encerrar aqui então, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, olha aí, manipulando, aprisionando, colocando pessoas contra Deus. Então a Bíblia alerta isso aí, a nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. E o crente renovado, então, de posse da armadura da fé, né, de Deus, se posiciona contra o diabo, orando em todo o tempo, em toda a sua oração e súplica do Espírito. Concluindo então, alguém quer falar alguma coisa? Durante a existência do corpo mortal, o nosso homem exterior está sujeito à tribulação na vida. Apesar do padecimento, das aflições, o homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso da glória eterna reservada para os fiéis lá na glória, lá no céu, volta de Jesus, arrebatamento da igreja. Por isso, no tempo presente, de ataques de desconstrução da fé, necessitamos de renovação do nosso interior, dia após dia, para enfrentar o pecado e todo o mal. Amém? Amém. Irmão Kleber, irmão Mike, agradeço o convite dos irmãos. É verdade. Eu tenho um tempo aí a cumprir, acho que eu passei só 5 minutos. E irmãos, leiam, viu? Leiam a revista durante a semana. E quando chegar aqui, faça a pergunta, ajude o professor. E seremos todos uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá. Obrigado.